Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e o primeiro filosofia popular que vai tratar de um livro, eu vou recomendar para vocês lerem um livro que é pequeno, mas eu acho que é brilhante, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. George Orwell escreveu vários outros livros, como 1984, esse daqui, ó, Dias na Birmânia, e muitos outros, né? Muitos talvez eu esteja exagerando, porque ele infelizmente faleceu antes da hora, não é? Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, futuramente devo ter uma parceria aí com mais algumas pessoas que já concordaram em fazer parcerias, e tive uma notícia maravilhosa hoje, mas que não quero ainda contar com vocês, porque eu quero ver se confirma. Então eu quero segurar um pouco a onda aí. E queria agradecer o Carlito Neto por ter recomendado meu canal. Recomendo muito dele, o historiador, né, o canal dele. Ele foi muito gentil em recomendar meu canal, então eu estou aqui recomendando o canal dele também. Enfim, vamos lá. Só algumas coisas sobre George Orwell. George Orwell, o seu nome de batismo era Eric Arthur Blair. George Orwell foi uma espécie de pseudônimo que ele adotou para os livros e textos dele e acabou ficando, e muita gente conhece ele como George Orwell. E esse não vai ser meu único vídeo sobre Revolução dos Bichos, porque esse livro, que também inspirou 2 filmes que eu tenho conhecimento e uma animação, são 3 filmes, mas tem 2 filmes mais live action, né? Ele é um livro que é muito importante para mim. Quem foi George Orwell ou Eric Arthur Blair? Bem resumidamente, a história de vida dele, ele foi um escritor e jornalista político que, quando era jovem, ele trabalhou no serviço britânico, no exército mesmo, ele foi parte da atuação do imperialismo britânico, só que quando ele estava na Birmânia, e daí esse livro aqui, ele começou a mandar cartas criticando o imperialismo britânico, sua falta de humanidade e tudo mais. Futuramente ele iria se engajar com o pessoal da esquerda, marxista. Ele foi inclusive lutar na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Então, e uma vez quando questionado por que ir lutar na Guerra Civil Espanhola, ele disse algo do tipo: tem fascista lá, não tem? Então tem que lutar contra eles. Não precisa de muito mais explicação. E quando ele conheceu o stalinismo, ele que sempre se disse socialista democrático, aliás, tem um texto dele maravilhoso chamado Por que eu escrevo? Why I Write, que ele explica por que ele escreve, e ele diz que ele defende o socialismo democrático como ele o compreende, né? Quando ele entrou em contato com o stalinismo, ele disse muito claramente: eu não deixo de ser socialista, ele dizendo, né? Mas o meu socialismo nada tem a ver com o stalinismo. E aquilo dali, para mim, isso eu me colocando no lugar do Orwell, né? Não é socialismo. E aí está a origem do Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um livro que é uma grande metáfora em que os animais de uma fazenda realizam uma revolução contra o dono da fazenda, o Sr. Jones, né? E que tem o sonho do animalismo, que, claro, é um paralelo com o comunismo. Tem algumas peculiaridades em relação ao livro que vale a pena eu contar para vocês, sem ser spoilers, porque isso está logo no início do livro. Eu não vou contar nada do final, nem... Eu vou segurar a onda em relação a isso. Mas, por exemplo, o Old Major, que é o velho porco que tem o sonho do animalismo, ele é uma mistura de Marx, Engels e Lenin, ele em um personagem só. Já o personagem do porco Napoleão, os porcos são os idealizadores da Revolução. E que é uma brincadeira, porque normalmente o pessoal de esquerda chamava os capitalistas de porcos, e aí na fantasia dele ele colocou os socialistas de porcos. Só que alguns porcos são heróis e outros são vilões, né? O Napoleão é o Stalin. Claramente o porco Napoleão é o Stalin, ele representa o Stalin, e ele representa tudo que o Orwell queria denunciar, destruir. O George Orwell era um democrata radical. Muita gente pensa às vezes que Orwell, por se dizer socialista democrático, que ele seria um social-democrata, que ele seria um cara moderado. Orwell era um radical.
Mas ele era um radical duas vezes. Ele era radical na defesa dele da emancipação dos trabalhadores controlarem os meios de produção. Ele tem uma carta que ele escreve sobre o tempo dele lá na Catalunha, né? E na Espanha, e ele diz que quando os anarquistas controlavam os meios de produção e colocaram, na verdade, os trabalhadores para controlar os meios de produção, foi o mais próximo que ele já viu em toda a sua vida do socialismo. Para ele, socialismo era o que aconteceu na Espanha durante o controle dos anarquistas, que controlaram parte da Espanha. Embora ele nunca tenha se dito anarquista, ele tem essa peculiaridade na sua trajetória. E ele abominava o stalinismo. Tem uma outra coisa interessante do Revolução dos Bichos, que Bola de Neve, que é um dos porcos herói da Revolução dos Bichos, é claramente inspirado em Trotsky. Trotsky foi um herói para Orwell na juventude. Quando ele entrou em contato com o marxismo, leu sobre a Revolução de Outubro, ele leu sobre, enfim, a Revolução Russa e tal. Trotsky era a grande figura que ele mais simpatizava. Com relação a Lenin, ele nunca escreveu muito sobre Lenin, mas ele era, e foi por um período da vida dele, trotskista. Embora ele tenha deixado de ser mais à frente, ele nunca deixou de admirar a coragem do Trotsky e tudo mais. Então ele alimentou isso, e isso aparece no Revolução dos Bichos no personagem do Bola de Neve. Os outros personagens e o que é que eles simbolizam eu vou deixar para vocês imaginarem, e também não vou contar do meio para o fim do livro, eu quero que vocês leiam. Mas eu quero que vocês leiam Revolução dos Bichos. Primeiro que é um livro curto, é um livro fácil de ler, e é um livro brilhantemente escrito. Assim, se eu fosse citar talvez as, sei lá, 5 principais obras que me influenciaram, sem sombra de dúvidas, Revolução dos Bichos está entre essas 5 mais importantes. Só para vocês verem como ela tem essa influência na minha forma de pensar, no meu jeito de ser e tudo mais. E eu recomendaria também que vocês lessem buscando fazer as conexões com a história. E percebendo onde está a crítica de Orwell, não só ao socialismo stalinista, ou a interpretação stalinista do socialismo, como onde está a crítica de Orwell ao capitalismo, que ele também faz no Revolução dos Bichos. Isso é bastante evidente, enfim, mas e que foi o que rendeu a ele a difícil situação de ser odiado tanto pela esquerda oficial da época dele, que era stalinista, quanto pelos capitalistas. Só que Orwell era uma pessoa de muita coragem. É um cara que era inglês e foi lutar na Guerra Civil Espanhola. Era uma pessoa que estava representando o imperialismo britânico e criticou esse imperialismo de uma forma extremamente dura, né? Ele foi alguém que, na época do auge do stalinismo, ele se levantou para ser uma voz dissidente dentro da esquerda, defendendo a democracia como central dentro da esquerda. Numa época que a democracia era vista exclusivamente como uma democracia burguesa. E ele dizia que não, ele dizia que o socialismo tem que ser a materialização da democracia em seu nível mais ampliado, em todas as direções. Na direção social, econômica, enfim. Por isso que eu digo, na minha interpretação, que Orwell era um radical. Mas um radical muito mal compreendido. Só para vocês terem uma ideia de quão mal compreendido ele era, e ele gente da estirpe baixo clero, né, aqui do Brasil, tipo o Rodrigo Constantino, uma vez escreveu um artigo tentando fazer de Orwell um liberal. E tem gente da direita daqui do Brasil que cita Orwell sem saber que ele era claramente de esquerda e radical de esquerda. Só que a radicalidade de Orwell se colocava justamente em ir na raiz, né? Enfim, o Revolução dos Bichos é um livro interessantíssimo. Eu vou fazer ainda muitos vídeos abordando esse livro. Esse foi só o primeiro aqui do Filosofia Popular, mas eu vou ter outros livros. E ele conta essa história dos animais de uma fazenda que resolvem, para se livrar da exploração dos humanos, que representam os capitalistas, fazer uma revolução, mas essa revolução vai ser, de uma determinada forma, que vocês vão ver como pervertida, distorcida.
E isso não significa que Orwell não defenda os princípios dessa revolução. E aí está uma coisa muito interessante. Mas significa que ele se levanta e critica duramente aqueles que a distorceram, aqueles que, enfim, colocaram ela numa direção completamente oposta daquela que era o seu sonho, foi sua vida, né? Enquanto ele viveu nesse planeta. Enfim, era isso aí, gente. Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Podem assistir os filmes também. Os filmes são bons. Acho que vale a pena assistir também. E até a animação vale a pena, embora eu começaria com certeza com o livro. Antes de assistir qualquer coisa, leia um livro. Ele é curto, ele é gostoso de ler e ele é um dos mais importantes livros do século XX. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ajude a divulgar, ajude o canal a crescer, que eu sei que o canal tem crescido muito por causa de vocês. Vocês é que fazem o canal todo dia crescer um pouquinho. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.